5, 4, 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de começar o episódio, se inscreve no canal, dá o like, deixa o seu comentário. Isso ajuda muito a crescer o canal. Hoje eu vou entrevistar Humberto Tedeschi. Ele é empresário no ramo contábil, especialista em inteligência societária e tributária, com mais de 40 anos de experiência nacional e internacional. Ele é também conselheiro consultivo. Seja muito bem-vindo, Humberto. Obrigado, Pedro. É um prazer muito grande estar aqui e para esse bate-papo bem descontraído e vamos falar um pouco sobre tudo. Prazer é meu, Humberto. Eu sempre gosto de começar com a trajetória, né, das pessoas, para o pessoal que está assistindo poder te conhecer. Conta para o pessoal um pouquinho da sua trajetória. Bom, na realidade, eu comecei a trabalhar aos 15 anos e comecei a trabalhar como office boy na antiga Matarazzo e depois passei para a área contábil, depois passei para a área industrial e é como aquele filme do Indiana Jones, né? Que ele abaixa para pegar o chapéu e quando ele levanta ele coloca o chapéu, já se passaram muitos e muitos anos e aí já vão aí pelo menos 50 anos de carreira, 50 anos de janela. E passando por toda a área industrial, seja na área metal-mecânica como na área química, chegando a uma posição de presidência, né, de uma multinacional, retornando ao Brasil, ou seja, expatriado, conhecendo outras culturas, estudando fora também. Você ficou muito tempo fora, né? Fiquei um pouco mais de 5 anos, né? Eu fiquei no Chile, um país maravilhoso, e uma empresa fantástica, né? Que depois foi comprada pela Unilever, que também é fantástica. E já esse ano, agora, o mês que vem, em julho, completam 25 anos da minha empresa de consultoria especializada em planejamento estratégico. Então, já são 25 anos aí, metade da carreira feita numa iniciativa solo, né? E a outra metade em empresas pequenas, médias e grandes. Legal. Você falou que trabalhou nesse processo de transição da Unilever, de compra, e você também tem empresa, né, há mais de 25 anos no ramo contábil, etc. Eu queria falar um pouquinho sobre processo de fusão e aquisição. Quando que isso deve ser feito, quando que a empresa está madura para fazer uma aquisição, ou ela quer ser vendida, quer vender. Fala para a gente um pouquinho desse processo. O mercado de fusões e aquisições em 2023 ele teve um boom, né? É um crescimento bastante grande, não só no Brasil, como América Latina e Europa, Ásia, América do Norte. E na prática, o que acontece? Com a internacionalização das empresas, você sempre tem a busca pelo crescimento através de aquisições. Então, você tem então, as aquisições feitas por empresas estrangeiras, você tem as fusões e aquisições internas no Brasil, logicamente quando a gente fala de América Latina, 80% é Brasil, né? Talvez um pouquinho menos, porque o México também é bastante importante, mas a nível de Brasil, nós tivemos uma movimentação muito grande, né? E eu acredito que a gente deve manter esse volume de transações aí nos próximos 2, 3 anos. Se esperava um crescimento maior, né, em 2023 em relação a 2022, mas se mantém bastante importante. O que acontece? Qual é o momento certo para você fazer uma fusão, você vender a tua empresa, você buscar comprar uma empresa? Bom, vamos pelo mais fácil. A busca da compra de empresas. Você fala, eu preciso crescer, eu não estou atendendo num determinado estado, numa determinada cidade. Então, ao invés de você ir lá, começar do zero, estabelecer, seguir todo aquele rito que é bastante cansativo, e o time to market que a gente fala, né? Quer dizer, você tem uma empresa lá que já está funcionando, já está operando, não necessariamente sua concorrente,
e você, automaticamente, você parte para essa aquisição que vai te fazer crescer rapidamente, vai te incorporar a faturamento e resultado. Uhum. Né? E aí depois eu vou falar mais para frente que nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Sim. Né? Eu já ouvi você falando isso. Então, na prática, aí você fala, ok, então a nível de aquisições, sim, a nível de você vender a empresa. Muito bem, a venda da empresa se dá quando você não visualiza um futuro, quando você não tem um sucessor, quando você não tem dentro da família alguém que vai continuar. Logicamente, estamos falando de empresas pequenas, empresas Sim. familiares. As Sim. empresas grandes, elas têm o seu plano de crescimento, de desenvolvimento, e isso inclui aquisições, justamente pelo time to market. Uhum. Né? Então, é um mundo completamente à parte. Nas empresas familiares, nas empresas pequenas e médias, naturalmente, existem aquela questão, olha, eu não consigo crescer mais, eu não tenho sucessores, os meus herdeiros não querem seguir, então eu vou partir para uma venda. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa parte para a venda e não está preparada, né? E vai para um processo de venda bastante desgastante, até porque você tem todos os aspectos legais. Quem compra tem sempre os melhores advogados, né? E quem vende tem que ter também, mas não consegue, porque não está preparado. E acaba se encontrando com diferentes dificuldades, níveis de dificuldades, que vão fazer com que o seu preço diminua, né? Então, eu sempre digo, a recomendação é, você está no mercado, ou você vai ser vendido, ou você vai fechar, né? Que a pessoa fala assim, tem dois tipos de empresa, né? Pequeno, o que vai ser vendido, o que vai fechar. E o que vai prosperar, ou ele cresce tanto a ponto de fazer aquisições, né? Ou ele está fadado a, em algum momento, terminar a sua história. E eu quero colocar também um outro ponto, né? Não necessariamente para crescer hoje, é uma provocação, né? Não necessariamente para você crescer hoje, você precisa fazer uma aquisição, ou você precisa fazer uma fusão, né? Nós estamos hoje no mundo do ecossistema. Com certeza. Né? Com certeza. Então, a palavra de ordem hoje, mais do que fusões, aquisições, né, que é um mercado pujante, continuará crescendo, mas o mundo do ecossistema. Não há necessidade de você criar novos departamentos, novas unidades de fabricação complementares, né? Quando na realidade você pode fazer uma parceria, você pode criar um ecossistema e você pode atingir o teu cliente. Ou seja, hoje é foco no cliente, você pode atingir o teu cliente de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira muito mais direta, vamos dizer assim, sem você ter toda custo, a estrutura, né? O custo da estrutura necessária. Com certeza. E como a gente faz um processo de valuation nesse processo de aquisição? Porque, como você disse, quem está comprando tem os melhores advogados. Quem está vendendo talvez não tenha, né, a qualidade de advogados que quem está comprando. Como fazer um processo de valuation justo? Tem gente que fala, valuation você multiplica por 10. Valuation vou olhar pelo EBITDA. Como olhar isso de maneira justa? O grande problema, ele não começa na venda, né? Ele começa na estruturação da empresa. Então, eu quero voltar um pouco lá atrás e ver a diferença do empreendedor brasileiro com o empreendedor americano, por exemplo. O empreendedor brasileiro, ele passa no fim de semana em frente a uma loja fechada, né, com a placa de aluga-se, ele como sonhador, né, e o brasileiro não desiste nunca, ele começa a imaginar, começa a sonhar como seria a empresa, né? Ele monta, ele vê o que vai fazer, onde vai ser o escritório, como é que vai ser o balcão de atendimento, vamos falar de uma empresa comercial, e começa então toda aquela situação onde ele começa a criar o nome da empresa, ele já tem algum nome, e de repente faz a locação, e ele descobre de que entre a locação e ele começar a vender a primeira peça, você tem um tempo, né?
E aí você pega todo o teu capital de giro, acaba pagando no depósito inicial da locação, acaba pagando móveis, uma bela de uma cadeira, computadores, o estoque, aquela coisa toda. E muitas vezes ele esquece de que a principal estrutura não é a estrutura ou a infraestrutura, é a estrutura estratégica. Né? O que ele vai vender, para quem que ele vai vender, qual é o preço de compra, qual é a margem, é competitivo ou não é, né? E existem casos, por exemplo, que são assim históricos, né? De um empreendedor que ele passou num fim de semana, viu uma loja muito bonitinha, arrumada, na segunda-feira já foi direto na imobiliária, conseguiu fazer a locação, fez. Quando ele passou de novo em frente à rua, ele percebeu de que o vizinho dele do lado direito, o vizinho dele do lado esquerdo, não tinha nada a ver com o negócio dele, né? E, inclusive, era uma situação de ponto mesmo, né? O ponto era muito ruim. Mas no fim de semana está tudo fechado, sem problema, né? Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Se busca a abertura da empresa, nem sempre com os melhores profissionais da contabilidade, se busca economizar com os profissionais da contabilidade. Essa é uma bandeira que eu sempre tive, da valorização da profissão contábil, da valorização do contador. Então, o empresário que está nos assistindo, valorize o seu contador. Né? É ele que sempre resolve toda a bucha, né? Exatamente. Um bom contador e um bom advogado fazem parte do sucesso de qualquer empresário. E vamos lá. E aí, por que eu te falo tudo isso? Porque você precisa ter um bom balanço. Né? Você precisa ter uma escrituração contábil. O pessoal fala, não, mas a minha empresa é do Simples Nacional, eu não preciso ter escrituração contábil. É um engano muito grande. Muito grande. Porque se você não tem um balanço, você não sabe se você está ganhando, se você está perdendo, você não sabe quanto é teu contas a pagar, se você tem contas a receber, quais são os seus índices, você não sabe se você está performando bem. E aí quando você vai para um processo de venda, né, o pessoal fala, não, a gente tem por múltiplos. Então, uma lanchonete, uma hamburgueria, eu vou fazer por múltiplos com base no meu faturamento. Ok, mas quem compra? Ele fala, legal, por múltiplo, mas quantos funcionários você tem? Eles são CLT, eles estão registrados, eles não estão? Como é que é o teu contrato de locação? Qual é a tua margem? Né? Então, o cara muitas vezes não sabe responder, ele só sabe que ele fatura, sei lá, 100, e então o negócio dele deve valer um múltiplo de 10, ou de 8, de 12. Na prática, as empresas estruturadas que fazem aquisições, eles têm o valuation, eles pedem um balanço e em vista do balanço, eles fazem um valuation. Ou seja, que você tem 2 para trás e 3 para frente, 2 anos para trás e 3 anos para frente a projeção do que seria a questão da geração de caixa. Você paga pela geração de caixa. Geralmente, então, olha pelo EBITDA, né? Você olha pelo EBITDA e a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. Aí você chega num valuation, que é somente da geração de caixa, aonde você soma o que você tem do estoque, mais o que você tem de contas a receber, menos o que você tem de contas a pagar, mais o que você tem de disponibilidade no banco, né? Menos o que você tem de pagamentos a longo prazo. E aí você chega num determinado valor, e esse valor é em cima do qual os advogados começam a estruturar todo o processo de compra e venda. E uma coisa importante também, né? Eu fiz ao longo dos últimos 3, 4 anos, eu fiz 6 M&As. Participei de 6 M&As. Então é uma coisa, eu sempre gosto de falar porque eu aprendi tanto com os advogados da contraparte, né? Que de repente eles mesmos acabaram me subcontratando para ajudá-los em outros processos, né? E eu sempre disse, né? Eu tive bons professores, que são eles mesmos, né? Mas na prática você tem, por exemplo, situações onde você tem um contrato de compra e venda de empresa de 3 páginas. Isso, via de regra, dá muito problema. Né? Dá muito problema porque você não tem a previsão legal para uma série de situações que podem acontecer e acontecem.
Então, via de regra, nós estamos falando aí que um bom contrato, que com todas as previsões legais, ele passa a ter em torno de 30 e 38 páginas, né? Bem detalhado, bem específico. Bem específico para cada caso. Você tem a previsão legal do que acontece, do que não acontece, o que pode acontecer. Então, é um processo bastante delicado. As grandes empresas de advogados, né, os grandes estúdios de advogados que eu chamo, estão muito bem preparados para isso. E aí, eles são contratados por quem está comprando, né? Sim. Então, quem está vendendo não necessariamente precisa ter um grande escritório de advogados, mas precisa ter um bom suporte para ter sucesso. E para entender se ele está vendendo por um preço justo, né? Porque quem está comprando vai querer comprar no menor valor possível. E quem está vendendo no maior valor possível. Principalmente. Eu tenho um caso de uma indústria química, na realidade é uma empresa de especialidades químicas, e que me contratou para fazer um valuation. Uhum. Então eu fiz o valuation, logicamente é um formato de valuation bastante diferenciado, porque como eu venho de grandes empresas, de multinacionais, a gente aprendeu, né? Eu aprendi a fazer como os grandes fazem. Fiz um valuation para ele, com fotografia da fábrica, com todos os dados do balanço, com aquela coisa toda. Você acredita que ele gostou tanto que acabou não vendendo a empresa? Foi uma coisa inédita, assim, você fala, pô, é surreal. Porque... Nossa, minha empresa tem esse valor mesmo. Não, é assim uma coisa que foi... os filhos não queriam vender, né? Mas seja feita a vontade do fundador. E eu passei para ele, passei por e-mail, os balanços, a avaliação, a projeção de resultado, o tratamento específico para estoques, que era uma coisa que para ele é muito importante, né? Ele, num comércio de especialidades, você ter um bom estoque, um estoque balanceado é fundamental. E no dia da reunião, 1 hora antes da reunião, com uma empresa inglesa que vinha e veio para comprar, né? Veio com cheque em branco para comprar. 1 hora antes, a gente fez um warm-up e eu mostrei para ele o book. Ele olhou aquele book e ele começou a chorar, né? Você viu que caíam as lágrimas. Ele falou, nossa, você tem certeza que essa é a minha empresa? Eu falei, tá o nome da tua empresa, tá a foto da tua empresa. A reunião com o comprador demorou meia hora, né? Nos primeiros 10 minutos, ele ouviu, ele já falou não, e os últimos 20 minutos da conversa foram de tentativa de persuasão para que ele realizasse a venda. Então, é uma coisa assim... Inesperada, não. Então, quer dizer, talvez ele nem sabia o potencial que ele tinha na mão, né? Exatamente, porque se é uma empresa que gera tanto caixa, que tem uma geração de caixa, depois de impostos tão alta... Cara, ele falou, pô, eu vou ficar com ela, por que eu vou vender? Exatamente. E aí você fala, eu vou vender, não era coisa pequena, eu vou, sei lá, vou pegar 50 milhões de reais. Eu vou aplicar ela aonde, esses 50 milhões? Ah, não, eu vou aplicar no banco, vou fazer... Cara, os mesmos 50 milhões de reais dentro da própria empresa gerariam muitíssimo mais do que se ele deixasse aplicado. Estamos falando que isso... foi em 2021, né? Então vão aí para 3 anos, ele está super feliz, não vendeu, não quer vender mais, né? E me pede 1 vez por ano de atualizar o book, né? Do valuation. E para quem está assistindo, às vezes fala, valuation e tal, é para grandes empresas. Como que eu faço o valuation? Explica para quem está assistindo, quer fazer o valuation da empresa dele. De uma forma mais básica. De uma forma mais básica, logicamente, existe uma série de fórmulas, existe uma série de ferramentas disponíveis no mercado, mas primeira coisa para você ter um valuation permanente, a exemplo desse meu amigo, cliente, né? Começou como cliente, virou um amigo, um cliente amigo e hoje é um amigo cliente. A amizade é mais importante do que a relação comercial. Que pede 1 vez por ano. E por que 1 vez por ano?
para ele poder se atualizar. O primeiro passo para você ter um bom, não é um bom valuation do ponto de vista do valor, né, que ele apresenta, mas do formato em que ele é elaborado, né? É você ter uma boa contabilidade. Uhum. Esquece valuation se você não tiver uma boa contabilidade, um plano de contas bem aberto, um DRE que demonstre efetivamente a tua receita bruta, a tua receita líquida, qual é o custo da mercadoria vendida, quais são os custos, as despesas comerciais, as despesas administrativas, né, as despesas com impostos, né, que é uma despesa que ela não como é que fala? Ela é mandatória, né, você não pode cortar. Sim. Né? O sócio Na verdade, aí com 30... ela cresce. Existe um sócio, né? Quer fazer negócio no Brasil de um jeito ou de outro, você tem um sócio. Uhum. Mas em outros países também tem. Sim, mas em outros países o sócio também faz alguma coisa, ele te dá um retorno diferente. Certeza. Mas enfim, essa é a regra do jogo. Ele tá fazendo ironia, pessoal. O sócio e o Estado, sendo sócio da empresa. Exatamente. E são 30, 34, 35. Tem casos aí até com pouco mais de 40% de participação no resultado. Existe uma demonstração contábil que pode ser solicitada ao seu contador, né, que se chama o DVA, Uhum. é o demonstrativo do valor adicionado, que demonstra claramente que de 100% do que você gerou de valor, Uhum. né, do teu faturamento, quanto você pagou para banco, quanto você pagou para os impostos, quanto você pagou para os funcionários e, de fato, quanto isso gerou, Uhum. né, para os sócios. Uhum. E, via de regra, o que sobra para os sócios, aquele 10%, 8%, 5%, você vê que para sobrar aquele 5%, né, o teu sócio majoritário levou 30 e tantos %, né, quanto você gastou com o banco, que é o financiamento Uhum. Da operação, quanto você gastou com terceiros, Uhum. né? Então, via de regra, você com esse demonstrativo, de forma regular, você consegue avaliar o quanto vale a tua empresa para você. E uma vez por ano você faz o valuation de uma forma Bem tranquila. Exatamente. E como que a gente olha, olhando valuation para startups? Porque vão ter startups que vão começar a gerar caixa ou lucro daqui 5, 10 anos. O Uber está começando a gerar lucro agora. Nubank foi um caso desse. Eu não sei se você viu o caso da Rivian. Antes de lançar qualquer carro no mercado, a empresa já valia 100 bilhões de dólares. Como que a gente mensura isso? Você tem a avaliação do intangível, né? Você tem a avaliação do próprio projeto em si. Uhum. Logicamente, quando você fala em startup, a startup teoricamente, você só está investindo Uhum. ou gastando. Uhum. Então, a nível de startup, é muito importante ter um apoio, um auxílio bastante capacitado, de um nível legal, para dividir, para separar o que é investimento e o que é despesa. Uhum. Se você não tem uma contabilidade bem feita, estará tudo misturado. Uhum. Quando você tem uma contabilidade bem feita, o investimento ele é ativado. Né? Uhum. Então, apesar de você gastar bastante no investimento, você investir no investimento, aquilo fica ativado como uma coisa que você vai realizar. Como se você tem uma startup, por exemplo, de tecnologia, no desenvolvimento de uma nova ferramenta tecnológica. Tudo aquilo que você gasta, você vai ativando. Uhum. Então, você tem o valor daquela ferramenta, do código-fonte, aquela coisa toda. E é um processo até já começar a gerar caixa, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Você não tem os 3 anos para trás, os 2 anos para trás. Você só tem uma estimativa futura. E aí é importante você ter conselheiros consultivos ou você ter apoio específico para aquela área. Uhum. Então, o técnico, né, a avaliação técnica ela é mais importante do que a avaliação financeira. Uhum. Porque aí você começa a ver aquele projeto, aquela ferramenta, aquela solução a nível de mercado quanto vale. Uhum. Né? E um trabalho que tem que ser feito, ou seja, um trabalho que eu digo de network, mas não é bem de network, é de você oferecer esse produto. Uhum. Então, de você ter a capacidade de você oferecer no mercado esse produto pronto, sem ele estar pronto. Uhum.
E a capacidade também de escalar, né? Dele ser escalável. Sim, sem dúvida. Aí, quando você fala, então, o valuation de startup, um valuation só futuro. Uhum. E quem é que sustenta isso? Muito mais o pessoal de produto, né? O pessoal mais técnico do que propriamente o financeiro. Uhum. Porque... O financeiro vai ver conta, né? Exatamente. E o outro já tá vendo o mercado, outra coisa. Uma ferramenta que a gente tem e uma atividade que a gente desenvolve, e é bacana, né? Uma coisa que é gostoso de fazer. Você projetar o resultado. Uhum. Você fazer uma previsão orçamentária onde você tem... O pessoal fala, não, eu fiz o business plan. Uhum. Pô, legal, deixa eu ver o business plan. Pô, é uma planilha de DRE, né? Com números. Eu falei, tudo bem, mas de onde veio esse número? Não, nós projetamos. Tá, tudo bem, você vai vender 100, você vai vender para quem? Né? Para quantos clientes, em que mês, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de contrato. Então, quando a gente fala em um plano de negócios, ele é muito mais além do que uma projeção de DRE. E quando o pessoal faz esse DRE, ele tem que ter essa sustentação técnica para saber, eu vou vender esse produto a este preço, os produtos concorrentes são esse e esse, que estão praticando esses preços, os clientes que buscam comprar, aí uma coisa muito mais de planejamento de marketing, que é o marketing estratégico. Sim. Né? A gente sempre pensa em marketing, o marketing de comunicação. Eu chamo de holístico, né? Você tem que ter o planejamento, o marketing estratégico. Uhum. Cara, eu fiz um curso que equivale a uma especialização em 1993 em Cranfield, na Inglaterra. Conta pra gente. Né? Aonde a Diversey, né, pegou seus principais executivos, fechou durante acho que 10 dias dentro de uma universidade. Então, aulas das 7 da manhã até às 11 da noite, porque você tinha estudos de caso que você tinha que apresentar. E nós tivemos a oportunidade de conhecer, na época era o professor Malcolm Graham. Ele era o professor top em marketing estratégico. Uhum. Então você tem que saber posicionamento, você tem que saber segmentação de mercado, você tem que ter a estratégia de como você vai atingir esse mercado, você saber o que o concorrente está fazendo, quem são os concorrentes, né? Então, essas são coisas que, ao longo do tempo, eu particularmente integrei dentro do meu planejamento estratégico. Uhum. E aí o pessoal fala, quando eu começo, o pessoal me contrata para fazer um planejamento estratégico, eu começo por esse lado do marketing estratégico, o pessoal já para. Então, aí até emendando o que você está falando. Porque muita gente às vezes vai fazer um planejamento estratégico e não olha para esses lados que você está dizendo. Não olha. Ele não olha para DRS, vou vender para quem, etc. Ele vê a parte macro, mas o micro muitas vezes ele negligencia. Como fazer uma estruturação de um planejamento estratégico eficiente dentro do que você está falando? Olha, um planejamento estratégico ele só é eficiente quando você analisa todas as oportunidades, né? Que você fala, a gente vai fazer o SWOT, né? Todo mundo... primeiro que o pessoal, muitos ainda não sabem fazer um SWOT bem feito, né? Porque a realização do SWOT, né, oportunidades, riscos, forças e debilidades, sim, cara, é um exame de consciência, é um confessionário. Sim. E muitas vezes o empresário ele contrata uma empresa para fazer isso, um profissional para fazer, e ele não aceita. Ele tenta convencer o profissional que está fazendo o trabalho, né, de que aquela não é uma debilidade. Ou de que aquele lá não é um risco. Bom, se ele tem tanta certeza que não é uma debilidade, não é um risco, não precisaria contratar um profissional. Sim. E lá fora, ao contrário. Quando você encontra uma debilidade, você tem que traçar um plano de trabalho, né? Um plano de ação para você diminuir isso. Uhum. Quando você encontra como é que fala? Um risco, você tem que fazer um planejamento de risco. Ah, não, agora planejamento de risco, eu tenho que contratar uma empresa especializada em planejamento de risco. Quando, na prática,
as empresas internacionais, as multinacionais, elas têm um trabalho permanente que se chama Disaster Recovery Plan. Ou seja, é um plano de recuperação de desastres. Então você fala, pô, tudo bem. Não, mas não tem. Tem, cara. Você pode chegar no fim de semana, você chega na segunda-feira, entraram e te roubaram todo o teu estoque que você tinha na tua loja. Uhum. Né? Ou, no fim de semana, pegou fogo ou queimou um equipamento teu. Como é que você faz? Verdade. Né? Isso é planejamento também. Sim. Como você minimizou o teu risco e a tua fraqueza, né? E muitas vezes risco e fraqueza se confundem, mas o risco é externo, a fraqueza é interna, né? A força é interna e a oportunidade é externa. Então são coisas básicas, mas você tem muitas empresas que, por falta de um plano de recuperação de desastre, quando ele acontece, né? E como se diz em espanhol, suele suceder e sucede, né? Pode acontecer e acontece, simplesmente a empresa quebra. A gente está vendo isso na nossa frente, né? Não é a empresa, mas no caso do Rio Grande do Sul. Aconteceu um sinistro, e aí? A gente vê a bagunça do governo do jeito que está fazendo aí. Tudo de qualquer jeito. Tem que ter esse planejamento. Caso aconteça algo, o que eu vou fazer? É assim? As grandes empresas têm, e isso é uma das coisas que a gente também observou aqui recentemente, com o caso Americanas, e outros casos aí, onde não existia um preparo para a comunicação de uma coisa ruim, né? Então, é uma bandeira que eu levanto, que é justamente a bandeira do conselho consultivo, né? De que as empresas tenham conselhos consultivos, no sentido de que possam ser orientados, eles possam ter esse suporte, né? O conselho consultivo não vai administrar a empresa, não vai tratar do dia a dia, mas a nível estratégico é o que vai ser o grande parceiro do empresário, né? Ser o grande parceiro de quem precisa, né? De quem precisa tomar a decisão. Então, a comunicação é muito complicada. E aí eu remeto, ou seja, que eu sempre digo, planejamento é um estado de espírito, planejamento não é uma atividade, não é um departamento, não é uma profissão, né? E nós temos que sempre tirar a questão emocional. Com certeza. Eu me recordo quando eu voltei para o Brasil, em 1998, né? Eu morava em Alphaville e a Unilever era em Santo Amaro. Eu tinha que passar a marginal de Pinheiros inteira. E naquela época, com o trânsito, você tinha os assaltos, né? Então, simplesmente você estava parado no trânsito, o pessoal chegava, levava o telefone, levava a carteira, o telefone ainda era daqueles tijolinhos, né? E eu percebi que aquilo me deixava muito tenso. E aí eu criei o quê? Eu criei a carteira do ladrão. Eu já levava a carteira pronta, eu falava, se o cara tiver que me roubar, eu vou entregar isso aqui. Hoje tem o celular do ladrão. Tem o celular do ladrão. Eu na realidade acabei vindo com o outro, mas eu tenho, quando eu saio a pé, né, tenho que fazer alguma coisa a pé, eu levo o celular do ladrão. Isso faz com que você se desestresse. Por quê? No momento em que acontecer, sei lá, pegou fogo a empresa, uma máquina quebrou, não tem a peça de reposição, você tem o fator estresse. Você está tão neurótico, você tem que correr atrás, você tem que lidar com bombeiro. Eu tenho o caso de um cliente que, no fim de semana, em uma CPU de computador, simplesmente começou um curto-circuito, estava perto da cortina, a cortina pegou fogo a fábrica inteira. Nossa. Né? Foi chamado, logicamente, correu lá no sábado, acompanhou os bombeiros para apagar o incêndio, mas naquele momento, como é que ele tomaria a decisão? Aonde está a pólice de seguro? O que é que está coberto? Onde está a carteira de risco? Como é que eu vou fazer? Ou seja, o negócio pegou fogo geral. Né? Pegou fogo geral. Aí você fala, você já tem toda essa questão emocional e você passa a tomar más decisões. Não sabe o que fazer direito, né? Então, você fala Rio Grande do Sul, um estado maravilhoso, pujante, só que se você analisar, por exemplo, a imagem, a figura do governador, ele está completamente arrasado pelo que aconteceu no estado dele. Com certeza. Qual é a capacidade de tomar decisões que ele tem? Né? Lógico,
eu recebi, tive acesso a um relatório ambiental, macroambiental em relação ao Rio Grande do Sul, fantástico, que foi realizado por profissionais super gabaritados dias depois que aconteceu. Né? Então, logicamente, existem essas previsões, esses desastres climáticos, né, serão cada vez mais frequentes. Há uma mudança na temperatura da Terra, há uma mudança em toda a situação, pela impermeabilização do solo e uma série de coisas. Então, a gente tem que se antever, a gente tem que se preparar. Isso é planejamento. Sim. Né? Quando eu falei do Rio Grande do Sul, eu falei do governo federal. Né? Que se você via ações descoordenadas, a comunicação não estava legal, cada um fazendo de um jeito. E aí, se existe planejamento de risco já existe, é um fator. Quando acontecer um desastre, já tem tudo certo. Né? Eu até desconhecia esse fato do Rio Grande do governador do Sul, não sabia. Não, eu acompanho muito, porque na prática é uma coisa que trouxe comoção nacional. Mas a gente não precisa ir muito longe. O caso de Mariana foi a mesma coisa. Sim. Então, por mais que a gente tivesse uma Vale por trás, por mais que a gente tivesse uma série de profissionais preparados, mas não existia um plano de fuga, não existia um plano de bloqueio, né? Então, eu diria de que essa tranquilidade que você acaba tendo, de você saber que se você tiver um desastre, né, você sabe de onde ele pode vir, qual é a proporção que ele pode ter e você ter as ferramentas para isso. Né? E isso vale para uma empresa pequena, isso vale para uma empresa média, isso vale para uma empresa grande, vale para um país, para um estado, para um município, vale para tudo. É qualquer coisa, né? Eu ia te perguntar isso agora. Não, show de bola. E a questão assim, a empresa, igual você falou, pegou fogo, tudo. Tá, e agora? Quebrei. Queimou meu estoque, não tem mais dinheiro, ou não tem mais condições de pegar um empréstimo, quebrei. Vou entrar em recuperação judicial. Como que isso acontece? Bom, veja só, né? O Walter Longo tem uma frase emblemática, né? O empresário está muito mais preocupado com o final do mês do que com o final do mundo, né? Então ele está muito mais preocupado em pagar contas do que ele saber o que vai acontecer no mês seguinte. E isso é uma questão, vamos dizer assim, cultural, né? Uma questão que você tem que saber de que você tem que trabalhar muito bem hoje, né? Para você ter um bom futuro, mas você tem que olhar para o futuro, porque seria a mesma coisa do que você ser o capitão de um navio, você ter o leme na mão, mas você está olhando para baixo para ver os problemas que você tem e não está vendo para onde o teu navio está indo. Então, o que eu digo, de que maneira fazer esse trabalho, de que maneira você poder... É a base do planejamento. Eu acho que é a base de você conseguir enxergar para onde você quer ir. Né? A gente sempre tem aquela questão, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Tem o teu sonho, porque se você não trabalhar pelo teu sonho, você vai acabar trabalhando pelo sonho dos outros. Então, eu acho que é muito importante, e é um exercício que a gente faz, né? Eu tinha um professor maluco no MBA, lá em Santiago do Chile, que ele subia em cima da mesa, ele pegava o giz e falava, você tem que subir em cima, você tem que ir no andar mais alto da tua empresa, e de lá você vê para onde que você vai direcioná-la, você vê o que está acontecendo no mercado, você vê, de repente, está acontecendo uma coisa no mercado que não é o seu, mas pode acontecer no seu também. E se acontecer, você vai fazer o quê? Né? Então, esse raciocínio estratégico, o ser humano evita a todo custo de fazer, porque a gente não gosta de pensar que as coisas podem dar errado. Mas se você não gosta de pensar... É mais o brasileiro, né? O brasileiro que é do jeitinho, eu faço agora, resolvo agora. Não pensa nisso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quem não sabe o que quer, quando encontra, não sabe que encontrou. E continua procurando. Verdade. Né? Então, para o empresário é a mesma coisa a nível de futura venda, futura aquisição, futura fusão. Né? Esses processos na prática de recuperação, como é que ele funciona? Igual esse caso que você citou de queimou a empresa toda e eu preciso recuperar. Como é que eu faço na prática? Olha,
Você fala na prática o plano de prevenção ou na prática para resolver quando deu tudo errado? Não, para resolver, de recuperação. Na realidade é assim, a recuperação judicial, né, que antigamente era falência e mudou, então agora é o famoso RJ, né? Parece nome de policial americano, né? E para que ele funciona? Ele funciona basicamente para fornecedores, para dívida com bancos, né? E para financiamentos que eventualmente você tenha que não seja o bancário. Por quê? O banco, ele vai te executar de tudo quanto é jeito. O banco te pede garantias pessoais, ou seja, não é a empresa que toma o empréstimo, são os sócios, CPF. os administradores que tomam o empréstimo e respondem por isso, né? Seja numa SA, seja numa limitada. Os funcionários, eles entram na fila, mas eles são os primeiros a receber. O banco já se garantiu. Aí você fala, não, tudo bem, eu tenho contratos de financiamentos que não sejam com bancos, e eu tenho os fornecedores. Aí você, logicamente, projeta, você faz o teu balanço especial, né? E você vai lá despachar com o juiz, logicamente existem toda uma série de formalidades, mas você vai lá despachar com o juiz para você mostrar que você não tem condições de honrar os teus pagamentos e por isso que você precisa de uma carência, né? O juiz, logicamente, ele ouve, pode acreditar ou não. Se ele acreditar, ainda assim ele vai te colocar um síndico, ele vai nomear um síndico, via de regra um perito, existem síndicos indicados pela próprio, como é que fala? Pelos próprios juízes, né? Que vão acompanhar e até a recuperação final da empresa. Existem muitas, logicamente, solicitações de recuperação judicial, fraudulentas, né? Outras são mais inocentes do que outra coisa, mas é um processo que no Brasil se tem trabalhado muito. É demorado? Para você obter? É. Não. Se você tiver uma boa contabilidade, né? A contabilidade é a base de tudo. Se você tem uma boa contabilidade, você consegue, da mesma forma que você faz um valuation, né? Você consegue demonstrar de que você não tem condições de honrar o passado, né? Então, é muito importante, entenda um bom balanço, você tem um bom DRE. Você fala, pô, a minha operação, ela é positiva. Só que eu tenho tanta dívida do passado que eu não consigo, né? Eu não consigo pagar. Então, o juiz, logicamente, se apoia em um perito, um profissional especializado, que é contratado para isso, e que ele diz, não, de fato, a empresa é boa, o DRE, o primeiro resultado, ele é super positivo, só que ela tem tanta dívida e que para essa tanta dívida ele vai ter que ficar sem pagar essa dívida e sem ser executado durante um determinado tempo. Então a gente tem casos bem positivos e tem casos bem negativos, né? A própria Americanas, hoje em recuperação judicial, ainda depende de que os acionistas majoritários, né? Eles estão colocando dinheiro. Exatamente, né? Injetem o dinheiro para poder cumprir. Porque o rombo deles foi, acho que 44 bilhões, se eu não estou enganado. Na realidade foi um rombo bastante grande por uma situação... caberia mais uma discussão específica para tratar desse tipo de problema, mas é uma coisa que teve auditoria, as demonstrações contábeis, estavam todas ok, com aprovação, e só não contavam de que o gerente geral contratado, né, o novo diretor-presidente contratado, tomasse conhecimento e levasse ao conhecimento público sobre o estado efetivo da empresa. Nós não vamos aprofundar nesse assunto, mas basicamente é o que você falou. Você falou de marketing estratégico, né? Quando a gente vai estudar os 4 P's do marketing, né? Preço, prazo, produto, promoção, e tem um 5º P hoje, né? Que é pessoas. Como que a gente faz esse marketing estratégico? Olha, na realidade, quando você fala em planejamento estratégico, você também fala planejamento estratégico de pessoas, o fator humano. E tem muita gente, da mesma forma que o pessoal fala, não, eu sou ESG, a empresa é ESG e tem o greenwashing, né? Que está sendo considerado como crime na Europa, né? Que a empresa se considera como ESG, né?
e na prática não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E isso engana o investidor, engana o acionista, engana o mercado. Então isso está sendo considerado como uma prática até criminosa para os executivos da empresa que fazem. Quando você fala dentro do ESG, você fala do S, né, do social, automaticamente você também envolve pessoas. Ah, não, mas a questão do social é o teu relacionamento com a comunidade em que você está, sim, mas o teu relacionamento é com pessoas. Né? Empresas não se relacionam, o que se relacionam são os executivos das empresas. E muitas dessas empresas, elas colocam, não, eu tenho um departamento de fator humano. Né? Departamento de fator humano é meio complicado quando você não tem plano de cargos e salários, quando você não tem plano de carreira, quando você não tem um tratamento e um reconhecimento da importância do fator humano dentro da empresa. Considerando que quanto mais tecnologia, menos pessoas. Quanto menos tecnologia, mais pessoas. E uma das coisas que eu sempre digo, nós temos dois estilos de liderança. Nós temos o estilo de liderança focado em pessoas, o estilo de liderança focado em processos. Né? Estilo de liderança, estilo de gestão. E aí, quando nós vamos para as empresas que têm um estilo de gestão focado em pessoas, você tem um RH mais transparente, você tem um fator humano mais transparente, de motivação, de envolvimento, é aquela liderança e não a chefia, né? E essas são as empresas mais resilientes, porque eles conseguem superar dificuldades de mercado, momentos de mercado com as pessoas. Quando a empresa tem um estilo de gestão focado em processos, na realidade, não importa quem esteja lá, a coisa funciona. Né? Você tem manual de procedimentos para tudo, o processo está escrito, está certinho, está tudo ok. Saiu um, entrou outro, continua a mesma coisa. E aí, voltando para a questão das fusões e aquisições, o 1 mais 1, que não dá 2, é justamente por causa disso. Porque uma empresa que fatura 1, focada em processo, uma empresa que fatura 1, focada em pessoas, a empresa focada com liderança e gestão focada em processos adquire a empresa que tem um estilo de liderança e de gestão focado em pessoas, nunca vai ser 1 mais 1 igual a 1. Por quê? Porque, na prática, aquela empresa que tem um estilo de gestão focado em pessoas, ela só consegue os resultados que ela tem porque ela tem aquelas pessoas. Aquelas pessoas, você fala, específicas, né? Exatamente. E aí, não, mas é específica desde o chão de fábrica. Sim, eu digo assim, porque o processo, igual você disse, independente de quem tá, o processo tá ali, ele vai continuar rodando. Exatamente. E aí você fala, não, mas eu não preciso de tantas pessoas para fazer isso. Né? E aí o que acontece? Se incorpora, se tiram as pessoas, aquele volume de venda só se dava porque o vendedor era um cara que era corpo a corpo, que ele ia, que ele conhecia, que ele era um amigo, compadre, vendendo para aquele determinado cliente durante 10 anos, 15 anos, fala, não, tira, porque agora eu tenho um processo, né, como é que chama? De CRM, super bom, e o processo vai controlar. Você tirou aquele cara sai, vai para outra empresa, né? Continua vendendo pro mesmo cliente, o cliente deixou de comprar. Empresa. Então, 1 mais 1 acaba não dando. Com certeza. E aí, são situações onde você fala, e aí, e a inteligência emocional, a inteligência artificial? Né? Eu estava falando de inteligência emocional, porque a inteligência emocional é a grande diferença, muitas vezes, entre o sucesso e o fracasso. Mas, inteligência artificial, como é que a gente vai fazer? Que também é a pessoa, né? A liderança, como é que fala? O princípio focado em pessoas e o princípio focado em processo. Uma inteligência artificial. Como é que funciona? Né? Que é o grande desafio. Hoje você tem uma série de mentores especializados em inteligência artificial e coisas assim. Muito se fala na otimização do trabalho, no aumento da produtividade, mas é igual você está dizendo, e as pessoas?
Como é que sempre... elas vão lidar com isso no dia a dia delas? No trabalho, em casa, enfim, né, nas relações. Existe sempre aquela preocupação em relação ao futuro, né? Você fala, ok, nós vamos ter 30% mais ou menos dos empregos eliminados, né? Por conta de tecnologia, por conta do que a gente chama de desemprego estrutural. Como é que isso vai acontecer? O que essas pessoas que não terão mais o seu emprego estarão fazendo? Uhum. Né? Independente de programas sociais de governo e tudo mais. Mas eu sempre avalio de que, entrando na parte de pessoas, né, de que o profissional ele tem que estar sempre se preparando. Uhum. Sempre se preparando. Por quê? Tem que ser maleável, né? Ele tem que ser maleável. Darwin já dizia, em 1888, acho, uma coisa assim, de que não é o mais forte, o mais preparado, o que tem mais dinheiro, é que vai permanecer ou vai existir, como é que fala, no futuro, senão aquele que mais rapidamente se acostumar, se adaptar, né, com a nova realidade. Uhum. Com certeza. E é isso que faz a diferença. E dentro dessa redução, né, da quantidade de empregos e tudo mais, vão permanecer os que estiverem mais preparados. Uhum. Né? Vão permanecer aqueles que estiverem se preparando, aqueles que estiverem, como é que fala, estudando enquanto outros dormem. Uhum. E na parte contábil, assim, você vê com algum receio? Ou você acha que não, vai ser melhor? Porque eu já vi alguns cenários manipulados. A inteligência chega, manipula o cenário, manda para o cliente, é isso. Então, e eles fazem um negócio que na verdade não existe. Como que você vê isso? Eu acredito muito na sensibilidade. Uhum. O ser humano ele tem uma sensibilidade, a máquina não tem sensibilidade. Uhum. A máquina tem predictibilidade. Uhum. Ela pode prever ou predizer de que se você resolveu decidir um determinado problema dessa mesma maneira durante 10 vezes ou durante 3 vezes, e que na quarta você vai fazer pelo menos 70% disso, na quinta você vai fazer 80%, na sexta 90%, e a partir da sétima você vai estar sempre decidindo dessa maneira. Uhum. Então, ele fala, olha, para essa situação aqui, nós vamos fazer dessa maneira. Uhum. Rio Grande do Sul. Sim. Né? Se a inteligência artificial tivesse recomendado de fazer a mesma coisa que foi feita no ano passado, né? Porque esse problema do Rio Grande do Sul não é de 2024. Uhum. Né? Isso aconteceu em 2023, se não me engano, aconteceu em 2022 também. Uhum. E a predictibilidade, ela levaria a dizer que para isso a gente teria que fazer do mesmo jeito que a gente fez. Uhum. Né? E aí vem aquela tal história, né? Se a gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez do mesmo jeito, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez, a gente vai ter os resultados que a gente sempre teve. Com certeza. O ano passado o resultado foi catastrófico. Uhum. O ano retrasado foi catastrófico também. Né? Petrópolis. Brumadinho. A mesma coisa. Então, a nível de inteligência artificial, o que eu vejo é de que a questão da sensibilidade a máquina não consegue. Tem um robô que anda chorando por aí. Né? Criaram aí uma nova... Esse eu não vi ainda, não. que ela consegue simular lágrimas. E na prática, o que acontece? Contabilidade. Muitos processos, eu sou do tempo da contabilidade que a gente escriturava o livro à mão, caneta tinteiro. Né? E eu tinha uma dificuldade tremenda, né? Porque eu era canhoto. Então, você escrever com a caneta tinteiro, com a mão esquerda, eu escrevia e já ia borrando tudo. E aí, em vez de eu desistir da profissão, sou resiliente, eu começava a escriturar com a caneta Bic, normal, bem de levezinho. Devagar. Só que aí eu tinha um estresse, porque eu não podia errar. Uhum. Porque se eu errasse, eu não podia apagar. E aquilo era como se fosse um livro, um livro de cartório. Sim. E tudo mais. E aquilo fez com que eu tivesse uma capacidade de concentração muito maior do que quem fazia o mesmo trabalho que eu com a caneta tinteiro, né, que fosse um destro, né, porque o destro você puxa, o esquerdo você já vai empurrando. Então, a nível de contabilidade, eu acredito sim, e já existem muitas atividades que antes eram realizadas pelo ser humano, né, que hoje automaticamente
são feitas instantaneamente, ou seja, você tem um fornecedor teu lá do Rio de Janeiro, da Bahia, onde for, emite uma nota para você, automaticamente isso entra no sistema do Confas e você recebe uma cópia da nota, né? Você com essa cópia da nota, famoso arquivo XML, você importa o arquivo XML, aperta um botão, ele já te faz o livro, a escrituração do livro de entrada automático. Otimiza muito tempo. Né? Cadê aquelas pessoas que estavam escriturando? Não existem mais. Né? Aí você fala, ok, mas então a redução da quantidade de trabalho contábil, não há dúvida, né, de que ela já está acontecendo e ela vai acontecer. Agora, a qualidade é outra história. A qualidade é outra história. Você tem que... da sensibilidade humana. Exatamente. Então, o que eu falo? São mais de 40 anos vendo, analisando o balanço, fazendo o balanço. Às vezes eu pego um balanço, os números falam comigo. Cara, é impressionante. A minha paixão pela contabilidade é uma coisa fora da parte profissional. Eu pego um balanço, o número fala comigo. Falo, eu não sou daqui, não. Me colocaram aqui, mas eu não sou daqui, eu sou do outro lado. Né? Eu estou aqui, mas olha, vai procurar ver lá, porque eu não estou muito seguro que sou eu mesmo aqui, né? Me colocaram. Então, essa sensibilidade que existe, que os bons contadores, os contadores antigos têm, né? De ver o número e saber de onde veio, para onde que ele vai, o que é. Então, isso a inteligência artificial não vai conseguir fazer. De você tendo essa sensibilidade tão aguçada, quando você pega um balanço, quais são os maiores gargalos das empresas? Cara, vamos falar de uma empresa industrial, né? A empresa industrial, logicamente, você vai em cima do estoque, né? Você vai em cima do estoque, você vai em cima do custo da mercadoria vendida, e isso é onde você mais tem manipulação de resultado. Porque automaticamente, se você aumentar o estoque, você diminui o custo. Ao você diminuir o custo, você aumenta o resultado, né? E aí você tem que começar a ter também a sensibilidade societária para você saber quem é o administrador. Existem casos, por exemplo, de que o administrador de uma empresa estrangeira aqui no Brasil, ele tinha quase 35% do salário dele, da remuneração dele, atrelado ao resultado. O que se fazia? Automaticamente se reduzia, para aumentar o lucro, se aumentava o estoque, né? Não se baixava do estoque aquilo que devia se baixar, o custo da mercadoria vendida ficava baixinho, o resultado ia lá para cima, né? E ele recebia o seu bônus aí trimestral sem problema nenhum. Num determinado momento, quando eu vi o balanço, eu perguntei, falei, escuta, mas por que vocês continuam comprando se vocês estão com estoque tão alto? Falaram, não, mas isso aí é o PCP que manda. Né, o planejamento e controle de produção é que manda realizar a compra, porque eles fazem a projeção do que precisa e calculam a necessidade de compra. Olhando o balanço aqui, logicamente que você olhar um balanço é uma coisa, você tem que olhar o balanço ano a ano, né, é um pouco do filme, que é aquele comparativo, balanço colunado. Com duas perguntas, no mesmo café, né, com o dono o pessoal de fora que veio para analisar e não se conformava, como a empresa dava resultado e não tinha dinheiro, né, e não sabia como funcionava. Fomos dar uma volta na fábrica, que eu gosto de ver, gosto do cheiro de fábrica, do chão de fábrica. Nós chegamos à conclusão de que não tinha estoque. O cara falou, então estão me roubando estoque. Ou o estoque foi utilizado, só que a contabilidade foi manipulada. E, de fato... E ele chegou a confessar isso para você? Ele não confessou para mim, confessou para o seu advogado, né? Fez aí um acordo com os advogados. E você tem o contrário também, né? Você tem o contrário. Não, eu não quero pagar imposto. Esse é o típico empresário brasileiro, né? Eu não quero pagar imposto. Contador, você se vira.
o que o cara faz? O cara simplesmente vai fazer o quê? Ele vai diminuir o estoque, aumentando o custo da mercadoria vendida, aí dá quase nada, né? De resultado, ele não paga imposto, às vezes dá negativo, também não paga nada. Só que chega uma hora que você fala, cadê o estoque? Não tenho mais estoque. Né? Então, quando você fala, bater o olho com toda a experiência que tem, basicamente a gente vê isso. E eu tenho a escola americana de gestão, ela tem muita questão dos percentuais. Uhum. Né? Então, você fala, pô, esse ano ou esse mês, o custo da mercadoria vendida foi de 30%, ou no mês seguinte foi 40%, no outro mês foi 20%. Você fala, pô, peraí, o que é? É um mix de venda? É o portfólio que mudou? Ou teve algum tipo de perda? Ou quebrou algum equipamento e se perdeu o material? Então, de ver o balanço, a gente já consegue identificar de onde vem o... E onde que entra o compliance em tudo isso aí? Olha, o compliance basicamente o pré-compliance, né, e a governança, né? O compliance está dentro do G aí, do ESG. E eu acho que o compliance vai muito da ética também. Né? Então, o compliance basicamente entra na questão das auditorias externas, que nem sempre são suficientes. Né? No caso da Americanas, não foram. Né? Estão discutindo segredo de justiça e tal, mas existem situações bastante complicadas em relação a isso. Agora, eu acho que a governança é um G que veio para ficar. Né? É uma palavra de ordem. Você tem que ter a governança, você tem que ter conselhos consultivos, você tem que ter auditorias, você tem que ter bons departamentos de contabilidade ou boas empresas de contabilidade contratadas, né? E você ter aquela sensibilidade que uma inteligência artificial não tem. Né? A inteligência artificial ela vai comparar dois balanços, mas ela não vai... Ter esse olhar humano que você disse, né? Exato. E esse número tá estranho. Exatamente. E aqui, o pessoal sempre fala, né, entrando um pouco na questão de pessoas da economia prateada, né? Que o pessoal me perguntou numa outra conversa, como é que eu vejo essa questão do etarismo, né? Essa questão do jovem, essa questão da evolução, e inferindo com a inteligência artificial. E é o que eu disse. O jovem, o profissional jovem, ele tem muita velocidade, ele tem uma sagacidade extremada, e ele consegue sair de buracos de uma forma muito rápida, mas ele consegue sair de buracos que o experiente, o idoso, jamais teria caído. Com certeza. Né? Então, inteligência artificial, ela consegue resolver rapidamente problemas que uma boa gestão humana não deixaria acontecer. Não deixaria acontecer. E aí o compliance vem também... É um outro assunto para um outro debate, a questão da ética. A ética está diretamente ligada com compliance de vida. Né? É correto isso, é justo isso, eu estou me comportando da maneira correta, né? Não perante a sociedade, mas lá em cima. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir. Com certeza. Agora eu queria voltar para a questão da reforma tributária, né? Já passou na Câmara, agora está no Senado, está sendo discutida. Queria saber a sua visão. Quer simplificar o imposto, quer fazer o IVA e tudo mais. É bom, não é? Tem gente que fala que é bom, tem gente que critica. Qual que é a sua visão? Olha, o Brasil não é para amadores. Com certeza. Né? E eu tenho muita dificuldade de explicar isso para os meus clientes estrangeiros. Mas eu tentei, primeiro, no sistema atual, explicar para eles como é que funciona o sistema tributário brasileiro na importação. E fui chamado de louco, incompetente, né? Porque foi onde já se viu de você ter imposto em cima de imposto. Né?
Você não sabe calcular, você está calculando errado, né? E tudo bem. Vieram as desculpas depois e de empresas que queriam vir para o Brasil acabaram não vindo, porque é inacreditável que hoje a gente tem um sistema tributário onde você tem imposto em cima de imposto. Algumas decisões estão saindo, então o ICMS em cima de PIS e COFINS, o PIS e COFINS em cima de ICMS e tudo mais. Agora, o Brasil não é para amadores, porque o Brasil conseguiu aprovar uma reforma tributária sem alíquotas. Então, o Congresso brasileiro aprovou, não tem alíquota. Você tem o imposto sobre serviço, você tem o imposto sobre o famoso IBC, o CBC e tal, mas sem alíquota. Então, é difícil avaliar. Então, você só consegue avaliar agora qual é o princípio. Qual é o princípio que foi utilizado? Aparentemente, o princípio está correto, né? Mas como é que a gente sabe o impacto que isso vai causar, né, se você não tem os percentuais? Eles falam que vai ser muito bom para a indústria, mas para o setor de serviço vai ser muito difícil, vai aumentar muito, né? Sim. Na prática, por exemplo, se você tem um lucro presumido hoje que você paga em torno de 19%, se você estiver em São Paulo e se você tiver a segunda faixa do imposto de renda, dizem por aí os primeiros cálculos que isso vai para 28%, né? Então, se vai para 28%, muda toda a regra do jogo. Totalmente. Então, eu sempre digo para os meus clientes da empresa de contabilidade, não, mas é um absurdo, porque não pode ser. Porque... A questão é a seguinte, quando você resolveu ser ou virar empresário, né, você leu o verso da Caixa? Como é que é isso? Fala, olha, banco imobiliário. Todo mundo já jogou banco imobiliário. Você pega o banco imobiliário, bom, vamos jogar, vamos. Primeira coisa, no verso da Caixa você tem todas as regras. Cada jogador vai escolher uma cor, aí você vai jogar o dado, aí você vai passar, você poderá comprar ou não, você só pode comprar tantas ações ou tantas ações aí de cada vez que você passa lá. Legal. Quer brincar? Quero. Não venha reclamar depois. Então, ser empresário no Brasil é a mesma coisa. Né? Você quer brincar de empresário? Legal. Então, a questão é a seguinte, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um CNAE, né? Aquilo que você fizer, comprar e vender, tem que ter um CFLP, e você pode tributar pelo simples, pelo lucro presumido, pelo lucro real. Você pode escolher a cor do teu peãozinho lá, tá? Que pode ser microempresa, pode ser limitada, microempreendedor individual, limitada, você pode ter uma sociedade que... O Brasil é diferente, né? O Brasil é o único país no mundo que tem uma sociedade de uma pessoa só. Uma sociedade unipessoal, né? Antigamente tinha a Eireli, né? E que agora não é mais a Eireli, agora desde acho que 2017 nós temos aí a sociedade unipessoal. Como que explica isso pro gringo, né? Ele fica maluco. É difícil, é difícil. E aí você fala, então você tem a empresa limitada e tem a sociedade anônima. Escolhe qual é a cor do peão. Só que é o seguinte, dependendo da cor que você pegar, você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. Quer jogar? Quer brincar? Quer. Depois não reclama, né? Então é lógico que emitir uma opinião contrária em relação à questão dos impostos faz parte. Eu mesmo não gosto muito, não concordo muito, mas quando eu comecei há 25 anos atrás, a regra era essa. Quando eu fui assinar o contrato social para começar a minha empresa, né, eu perguntei para o contador na época como é que funcionava, foi assim. Falei, bom, legal, dá para mim. Então, não pode mudar no meio do caminho, né? Muito embora aqui no Brasil tudo é incerto, Tudo. Inclusive o passado. Haja vista as decisões que foram tomadas, né, mudando leis e mudando como é que fala? Uma situação que já tinha sido aprovado, autorizado, definido pelo Supremo, voltou tudo atrás. Sim. Né? Então, não, aquilo lá já não é. Então, essa insegurança institucional, essa insegurança jurídica que faz muitas vezes com que a gente não cresça tanto quanto a gente poderia crescer, porque as empresas preferem vir para o Brasil, né, fazer investimento no mercado financeiro brasileiro,
que, apesar de ter reduzido bastante, tem taxas bastante atrativas, taxas de juros, e não investir para você poder gerar emprego, gerar valor a nível de Brasil. Mas pelo que você tem visto da reforma, é positivo? Vai ser positivo? Ou ainda não tem como calcular ainda até ela ser 100% aprovada no Senado e passar por... Né? Assim, né? Eu me recordo que eu fui juiz do Tite em 16 e 17. Então, eu conheci toda uma estrutura do CONFAS, né? E das secretarias da Fazenda estaduais. Então, e sei o quanto que é difícil o dia a dia de um governador de estado. E o governador de estado tem no ICMS a sua grande receita. E os municípios têm, através do índice de participação de municípios, também tem uma receita bastante interessante que vem da parte do ICMS que as empresas daquele município geraram. Naquela oportunidade, em 16 e 17, a gente estava acabando de entrar com o DIFAL, a diferença de alíquota. E a gente viu a briga entre os estados em relação ao imposto devido no consumo, no estado que consome ou no estado que produz. E essa é uma briga que eu diria que, olha, fácil tem mais de 50 anos. Como é que a gente vai resolver um impasse desse de 50 anos, que já dura 50 anos, em 2 ou 3 ou 4 sessões de Congresso? Né? Então, tudo bem, o pessoal concordou, o pessoal acha que será possível, mas eu acredito que os números, se não fecharem, essa discussão dos percentuais ainda vai existir. Então, é difícil de saber. Logicamente que eu, como brasileiro, quero, torço e vou fazer sempre o possível para que o futuro seja melhor do que o passado. Mas, pelo presente que a gente está vendo, eu acho que vai ser igual e daí talvez... Tem que ser uma discussão bem aprofundada, né, Humberto? Porque muitas pessoas, o povão não entende como é que funciona o sistema. Quer dizer, não precisa entender o sistema inteiro, mas o básico. Então, aquele imposto que ele é coletado, ele vai para Brasília e depois ele é redistribuído. Então, o São Paulo é o estado que mais arrecada e que eu não sei se eu acho que mais, eu acho que menos recebe. Então, assim... É o que menos recebe. Eu acho que São Paulo, para cada R$100 que ele manda para Brasília, ele recebe 28. Então é algo que tem que ser discutido e discutido de maneira séria. E com todo respeito aos meus irmãos nordestinos, mas você tem estados lá do Nordeste que para cada R$100 que eles mandam para Brasília, eles recebem 300. Isso, exato, recebe mais. Né? Então, você fala, como é que funciona? E eu tenho uma linha de pensamento, Pedro, que é assim, eu acho que nós não temos que nos preocupar com cotas, nós não temos que nos preocupar com divisão de renda ou redistribuição de renda. Nós temos que nos preocupar com igualdade para todos nas oportunidades. Com certeza. Né? Nas oportunidades. O Brasil, ele é um país rico, não importa o tamanho do estado, lógico, não, mas São Paulo é o mais industrializado, Goiás, quando você fala em Goiás, a nível de agro, é fantástico, maravilhoso, nós temos um agro no Brasil de primeiro nível, de primeiro mundo, sim, inclusive muito melhor e que serve de exemplo para muitos países da Europa, com certeza. E para a própria China, né? Então, nós temos estados que são peculiares. Você tem um estado que vive muito mais do turismo, outro vive da indústria, outro vive do extrativismo. Mas, de qualquer maneira, as oportunidades têm que ser iguais para todos. Sim. Né? Se você tem a segurança de que você está dando oportunidades para todos, você não vai ter aquela preocupação da redistribuição de renda. E hoje nós temos a indústria do Bolsa Família, nós temos famílias inteiras que não se preocupam em trabalhar porque e gerar riqueza. Gerar riqueza, né? Então, mas isso é uma coisa que eu deixo para os políticos. Sim. Né? Não tenho nenhuma aspiração. No ramo empresarial tem muita disputa de setores, né? Igual a gente falou aqui, o setor da indústria, ok, vai ser bom para eles, mas e o setor de serviço? E essa conta vai fechar?
Então tem essa disputa também, né? Hoje eu sou muito assim, Humberto, sempre falo para as pessoas, muito pragmático, eu quero a solução. Então vamos discutir de maneira séria e vamos arrumar uma solução que seja bom para todo mundo. Porque senão como que a gente vai ter essa igualdade? A questão é assim, quando a gente estuda a macroeconomia, a gente entende de que se você tem uma boa contabilidade, se você tem uma boa precificação, se você tem uma estratégia de rentabilidade, de lucratividade consistente, o que vai acontecer? Muito bem. Hoje, um empresário da área de serviços, ele cobra 100. Ele cobra 100 e vamos arredondar, ele tem 20 de impostos. 20 na cabeça. Portanto, ele tem 80. Legal. Agora, se ele continuar vendendo pelos mesmos 100, ele não vai ter mais 20. Né? Ele vai ter 30. Portanto, vai diminuir, ele vai ter um resultado lá de 70 ao invés de 80. Sim. Sabe o que vai acontecer? Na prática, ele não vai vender mais por 100, ele vai vender por 110 ou por 112 ou 113 para poder, de forma invertida, né, de forma de dentro para fora, você chegar nos mesmos 80. Quem é que vai pagar isso? Isso vai gerar, teoricamente, uma inflação, isso vai gerar um maior custo. Esse maior custo vai terminar onde? Vai terminar na mesa do brasileiro. Com certeza. Então, naquele ditado, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? E para quem não sabe o que quer, quando consegue, não sabe que conseguiu, né? E continua brigando, mas já tem. Eu acredito de que essa falta de previsibilidade, essa falta desse exercício, que já foi feito inclusive pelo SESCOM, né? O Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado de São Paulo, que hoje é presidido pelo presidente Batistão, né? Grande Batistão, participou, levou propostas, né? Representando as empresas de contabilidade do Estado de São Paulo, demonstrando o porquê que não poderia ser daquele jeito. Né? Só que aí tem a questão política, a questão das compensações, né? E nós esperamos, eu torço muito para que dê certo. Eu também. E se a gente ficasse aqui, seria horas só nesse assunto. Com certeza. Né? Beto, eu queria que você falasse um pouco da sua atuação na Ábio. Né? São 25 anos, né? Você está falando muito de contabilidade, mas fica à vontade para falar. Não, a Abili, ela é como é que fala? Uma boutique de consultoria. Então, nós temos a Abili Contabilidade, né? A Abili Contabilidade e Avaliações, que atende empresas nacionais, internacionais. A gente tem aí toda uma formação, uma equipe bem parruda do ponto de vista de experiência, né? Preparada aí para atender tanto as internacionais que precisam do IFRS. Então a gente tem empresas espanholas, e empresas italianas, empresas americanas. De vez em quando aparece alguém da Suíça, né? Tivemos aí recentemente um início de tratativas com uma empresa de Genebra. Então, todo aquele atendimento, seja no inglês, no espanhol, no italiano, seja no IFRS, que é as normas internacionais de contabilidade, o pessoal está bem preparado, e naqueles clientes pequenos também, que não precisam de tanta estrutura contábil, mas precisam ter a segurança de que aquele pouco está sendo bem feito. Temos aí a Abili Consultoria, né, que também faz parte da Abili Consulting Group, onde a gente faz muito a parte de M&A, né, fusões e aquisições, na realidade, estruturação, reestruturação e recuperação de empresas. E durante os últimos anos, a gente acabou se especializando também no pagamento de impostos com créditos financeiros, né, transitados em julgado. E isso faz com que as empresas tenham num único lugar, né, tudo aquilo que elas precisam para poder, vamos dizer, sobreviver no mercado brasileiro, nessa estrutura brasileira de se fazer negócio. A nível de conselho consultivo, é uma das coisas que, quando você fala em empresas familiares,
você fala que é uma coisa super importante, né? Eu fiz no ano passado um curso de formação de conselheiros consultivos na Board Academy, que me reviveu muito daquilo que eu já estudei, porque você tem uma formação acadêmica, você tem um pós-graduação, um MBA, uma especialização, mas se você não continuar estudando, se você não continuar revisitando, e não só revisitar, mas você atualizar para os dias de hoje, você para no tempo. E aí a gente fica dentro daqueles 30% que não vão permanecer, né? Sim. Ou fora dos 30% que vão permanecer. Então, dentro dessa questão das empresas familiares também é uma das especialidades da Ability Consulting Group, que a gente acaba atuando como um family office. Né? Então, nós temos casos aí onde o cliente não troca o imóvel sem falar com a gente, o cliente não troca o investimento sem falar com a gente, o cliente não faz investimentos novos sem nos consultar, e tem uns que nem trocar o carro trocam, querem saber a opinião, e isso é o que é gostoso de fazer, porque você percebe que se você acaba realizando um propósito também de ajudar as pessoas, de ajudar os empresários a serem cada vez melhores, a conseguirem resultados cada vez melhores, e essa grande satisfação de 25 anos de janela aí, que vão ser completados agora no mês que vem, no mês de julho. Legal, mas isso que você está dizendo passa muito por gestão, né? Porque não é toda empresa que você vai ter confiança de pedir, vou trocar o carro, o que você acha? Então, eu acho que passa muito por gestão, o jeito que você faz a gestão. Na realidade é assim, né? A gente sempre teve um ditado, né? Eu tive, e hoje eu vejo o Vitor Tedeschi, meu filho, que é o gestor hoje, é o CEO da Ability Contabilidade e Avaliações, repetir, como é que fala, as frases que eu não me dava conta que eu dizia. Eu sempre digo para os meus clientes, eu não quero ganhar dinheiro de você, eu quero ganhar dinheiro com você. Perfeito. E esse de para o com faz uma diferença muito grande, porque você passa a se preocupar com o resultado do teu cliente. O sucesso dele é o seu sucesso. E não só com a mensalidade ou com o honorário que ele te paga. E a partir daí, o cliente começa a perceber que ele não está sozinho, que tem alguém junto com ele, torcendo, vendo, e isso faz com que tenha essa parceria. A gente que está na contabilidade sabe que tem aquele ditado que diz que você conhece o teu parceiro, o teu sócio, depois de você comer um saco de sal. Exatamente. Né? E, cara, é difícil você comer um saco de sal. Demora muito. Muitas vezes demoram anos, muitas vezes demoram meses, porque a quantidade é determinada pelo tipo de dificuldade que você passa junto. Com certeza. E nós temos aí clientes que já passaram, vieram para a gente quando não estavam bem e hoje estão muito bem, vieram para a gente quando estavam bem, tiveram as suas dificuldades e retomaram novamente. Então, eu acho que essa parceria, esse olhar, né, é uma coisa que faz com que o cliente ganhe confiança, com que o cliente pense na Ability não como um fornecedor de serviço, mas como um parceiro de negócio. E a parte que você falou, né, de colaboração, colaborativo, ser colaborativo, né? Eu também penso assim, tem esse mesmo pensamento. Eu espero que isso aumente, né? Porque muita gente olha o concorrente como inimigo, olha o fornecedor como inimigo, eu não vejo assim, né? Acho que tem que ser um parceiro, né? Como você está dizendo. Gente, já indo para o final, eu gosto sempre de pedir para deixar uma mensagem. E você com toda essa experiência, bagagem no setor contábil, deixa uma mensagem para o pessoal que está começando, ou executivo, coisas, de repente, que são imprescindíveis, que eles estão deixando de lado. Fica à vontade. Bom, eu penso que, primeiro, se você... Tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você faz o que gosta, né, você não trabalha. Né? Então, procure fazer alguma coisa, atuar em alguma atividade que você goste, porque você nunca mais vai trabalhar na vida. É o que eu sempre digo,
o pessoal fala, poxa vida, mas pô, você devia se aposentar, né? Do alto dos meus 65 anos. E eu digo, cara, enquanto eu continuar me divertindo no trabalho, eu acho que eu não vou parar nunca, porque para mim é uma diversão, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu atuo. Jamais desista, né? O meu lema de vida, que vai para minha lápide, é never give up. Né? Never give up, nunca desista do seu sonho. Eu acho que o pessoal fala muito de fracasso e sucesso, de que o contrário de sucesso é fracasso. Eu digo que não, né? Fracasso faz parte do sucesso, né? O sucesso só existe porque existe um fracasso, e a sequência desses fracassos, a gente vai enumerar várias pessoas, vários personagens, de que fracassaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 vezes, e na 10ª tiveram todo o sucesso do mundo. Então, nunca desistam. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que a gente sempre fala, desistir não pode e reclamar não adianta. Então, continua fazendo o seu melhor sempre, continua fazendo, aproveitando a oportunidade que você tem. E, cara, existe mais ou menos em torno de 1.000 e tantas pessoas que não acordam por dia, né, que todo dia não acordam no mundo. Se a gente teve a oportunidade de acordar, não vamos desperdiçar o dia. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, e se não tiver nada para fazer, estude. Né? Eu sou um cara que continuo lendo livros, eu continuo estudando, aprendendo. Isso faz parte da neuroplasticidade intencional, de você se expor, de você se jogar a fazer algo que você não consegue, que você não faz, que você acha que você não tem habilidade. Vamos lá, é isso que faz com que você se mantenha, e com que eu tenha me mantido nesses 65 anos de vida aí, sempre ativo, sempre procurando aprender, sempre indo por mais. E o melhor ainda está por vir. Eu acho que essa Legal. É a frase de todo otimista, mas com bastante realidade. Legal, legal. Humberto, deixa suas redes sociais, LinkedIn, enfim, site, se tiver, fica à vontade. Bom, o site é www.abili.com.br, o meu LinkedIn é Humberto Tedeschi, né? E estou à disposição para o que vocês precisarem, me consultem, me contatem pelo LinkedIn, né? E contem comigo para a realização dos sonhos aí que vocês tiverem. Legal. Queria te agradecer pela participação, para mim foi um prazer e honra, a gente já se conhece há algum tempo e, enfim, obrigado. Obrigado, Pedro. Gente, segue aqui embaixo o canal, vou deixar todas as redes sociais do Humberto, da Simple Business, do Content, segue a gente, dá o like nesse vídeo, deixe seu comentário, isso ajuda muito ao crescimento do canal. Eu queria agradecer a sua audiência que ficou assistindo a gente até agora, muito obrigado e até a próxima. Valeu!